Estamos juntos a partir de agora, é segunda-feira. Bora que a semana tá só começando. Que não te falte fé e coragem para enfrentar os desafios. O NE1 está no ar, é bom demais ter a sua companhia. Janela do Recife aberta para você, céu com muitas nuvens, né? Tá nublado e de acordo com a PAC, ainda pode chover hoje. E você vai ver no NE1 que o fim de semana foi de chuva na região metropolitana. Na cidade de Tabajara, em Olinda, ruas e avenidas ficaram alagadas. Um transtorno para os motoristas. A chuva também provocou estragos no Agreste. O nível dos rios subiu, alagou ruas e pontes. Aqui no Recife, voluntários se organizaram para ajudar famílias que foram afetadas. Você vai saber como fazer a sua doação. Seguem as buscas por um homem que remava e caiu de um caiaque no rio Capibaribe, perto do Parque das Graças. A dificuldade de acesso à moradia digna e segura? No Recife, projetos sociais oferecem serviços e orientação a baixo custo para melhorias em casas de famílias que não têm condições de pagar por uma reforma. E depois de um ano da restrição do uso de celular na escola, professores avaliam o que mudou no comportamento dos alunos. Tem ainda consultas e exames de graça para mulheres no centro do Recife e muito mais. Seguimos juntos de onde você estiver, de casa, do trabalho, até 13h. Agora são 11h50. O Globocop sobrevoa agora ao vivo para você, te mostra essas imagens do rio Capibaribe, na altura ali da Ilha do Leite, pertinho do Estádio do Esporte. A gente observa essa movimentação, é que desde cedo o Corpo de Bombeiros faz buscas pela extensão do rio Capibaribe no Recife, à procura de um homem que teria se afogado hoje pela manhã enquanto remava de caiaque, próximo ao bairro da Torre. Neste momento, a gente vê essa movimentação aí no pier, às margens do rio Capibaribe, movimentação intensa do Corpo de Bombeiros, esses trabalhos que começaram logo cedo. Muita gente presenciou, inclusive, ali no Parque das Graças, gente que fazia a sua atividade logo cedo, atividade física, viu o desespero de quem tentou salvar, de quem chamou o socorro. E a gente percebe, por essas imagens, que esses trabalhos continuam. Agora, 11h51, uma angústia muito grande dos amigos, dos familiares, este homem que está desaparecido, que até agora os bombeiros estão tentando localizar. Logo cedo, a gente recebeu imagens pelo nosso canal Globo de quando as buscas começaram no bairro das Graças. O helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoava bem próximo das águas para tentar localizar o homem que ainda não foi identificado. Os vídeos também mostram botes de salvamento. Muita gente acompanhou essas buscas num horário, que é de grande movimento, como eu comentei aqui. Daqui a pouco, então, a gente volta com outras informações sobre esse caso. A PE 15 ficou alagada ontem durante todo o dia na entrada do bairro por causa da chuva durante a manhã, perto ali de Cidade de Tabajara. Esses alagamentos têm causado muitos transtornos aos moradores lá do bairro e regiões próximas também. O pior é que os problemas se repetem, né? Natália Dielu já está aparecendo aqui na nossa tela porque basta uma chuva, hein, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. São problemas antigos aqui no bairro de Tabajara, em Olinda, problemas que se repetem, como você falou, e não precisa ser chuva por muitas horas, não. O pessoal disse que ontem, em meia hora de chuva, a PE 15 já estava tomada na entrada de Tabajara, então nos dois lados da via tinha água por toda parte e as pessoas já sofrem com isso há bastante tempo. A gente está aqui falando ao vivo de outro ponto do bairro de Tabajara. Mais cedo a gente esteve lá na entrada, na PE 15, na entrada do bairro, onde as pessoas relataram, os comerciantes. É uma área que tem muitos comércios, que tem uma feira onde o pessoal compra fruta, verdura, tem muitos estabelecimentos comerciais e todo mundo sofre com esses transtornos. A gente tem algumas imagens, inclusive de ontem, desse estrago, de tudo isso que a chuva causou no bairro. A PE 15 de um lado a outro tomada, carro
quebrou, teve gente com dificuldade para passar, como sempre as pessoas tendo que colocar os pés na água. E hoje a gente conversou então com o pessoal que mora por aqui, que trabalha por aqui. Eles relataram para a gente a situação que aconteceu ontem, mas mais do que isso, o que eles passam sempre que chove. Vamos acompanhar. A gente sempre passa por essa dificuldade, né? E ontem foi o mesmo transtorno. Não precisa ser muito tempo de chuva não, né? Não. Do outro lado ali, olha. Como não tem canaleta lá, aí demorou um bom tempo. Os carros pararam ali, outros cortaram a rua, subiram e desviaram, né? E aí continuou novamente. Aí depois parou quando a chuva escoou. Mas sempre é isso. Alagou foi tudo aqui, ó, foi um transtorno. 7 horas da manhã aqui era carro fazendo volta, pelo contrário, a água no joelho. Foi daqui até lá embaixo, ó. A água lá embaixo. Ali na entrada também do Maracatu também, onde fizeram aquela pavimentação ali também, estava tudo alagado. Assim, geralmente quando chove mesmo valendo, é um transtorno para passar aqui, velho. A prefeitura de Olinda não se comove para desentupir as saídas de água, aí vai para a rua, né? Quem vem de cidade de Paulista, Abreu, para passar por Recife, não tem como passar. Nem passa ônibus, não passa nada. Até as vias aqui da Tabajara mesmo, ninguém sai de casa, que é muita água, tudo entupido. Ontem não fui para Cantinho, ninguém teve como sair para Cantinho, né? Tudo alagado. A gente ficou tudo preso aqui. O senhor disse que teve que tirar o carro da água? Teve que tirar o carro, arregacei minha calça, tirei meu sapato para tirar o carro aqui próximo da praça, né? Que encheu mesmo aqui. Se eu não fosse fazer isso, eu acho que até a enchente ia levar meu carro. Há muito tempo se espera uma solução para os problemas que os moradores enfrentam aqui no bairro de Tabajara, em Olinda, e cansados de esperar, os moradores resolveram se mobilizar. Eu agora estou aqui num ponto do bairro que é conhecido como Beco do Rastafari. E aqui, ó, tá todo esse pessoal aqui trabalhando, são todos moradores. Porque o que aconteceu, minha gente, antes de falar com o pessoal, deixa eu chamar a Fátima Teles para mostrar. A chuva sempre causou muito transtorno aqui nessa ponte que liga o bairro de Tabajara a Jardim Fragoso. Então, com tanta chuva, passando por cima da ponte, sem manutenção, a ponte caiu faz uns 4 meses, não foi, Pedro? Boa tarde. Boa tarde. Fazem 4 meses que essa ponte caiu, essa ponte de grande importância para nossa população, né, que liga tanto o pessoal da cidade de Tabajara, quanto o pessoal aí da Torre Galvão e Sítio Fragoso aí. Então, se você passar 1 hora aqui, você vai ver cerca de 60, 70 pessoas, alunos indo para a escola, pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência. Então, a gente, além de se mobilizar, a gente tem que ser muito humano, né? A gente tem que pensar nessa população porque a gente sabe da dificuldade de cada um. Porque o que foi que aconteceu que Pedro e o pessoal aqui me contou? Eles foram para a prefeitura pedir uma solução, saber quando algo seria feito em relação a essa ponte, porque a ponte já não existia mais, ninguém deu retorno, então vocês mesmos decidiram colocar a mão na massa, né? Eu até vi alguns moradores agora doando, teve um senhor que doou R$50 para eles comprarem o material e começarem a colocar a mão na massa, para fazer a ponte vocês mesmos. Isso, a gente mesmo teve que fazer essa ponte, porque a gente não pode esperar pelo poder público. Quando a gente acionou a Prefeitura de Olinda, eles estiveram aqui com o pessoal da Defesa Civil e quebraram o restante da ponte. E aí a gente perguntou ao pessoal lá, aos engenheiros, se tinha algum parecer técnico, quando é que a população ia ter essa nova ponte reconstruída, e eles não deram essa resposta. Então, para a gente não esperar pela Prefeitura, para esperar meses ou anos aí, a gente preferiu se mobilizar. Para você ver, são todo mundo aspirantes. Um é comerciante e trabalha com ração, outro trabalha com roupa, outro trabalha na plastificadora. Então, são diversos comerciantes de estilos diferentes que resolveram ser engenheiro, pedreiro, soldador, aprenderam no YouTube. Pela necessidade, né, Pedro? É assim, eu vejo que vocês estão fazendo com muita satisfação, porque é algo que impacta na vida de vocês, mas vocês estão fazendo pela necessidade, né? Positivo. A gente aqui só não está ajudando só os pessoal lá no outro lado do Fragoso, também na Tabajara em geral. E a gente está fazendo pelo amor a todos e é Deus mesmo que está usando cada um. A gente não somos carpinteiro, não somos soldador, não somos eletricista, mas Deus usa
Qual é o nome do senhor? Ricardo Wellington. Senhor Ricardo, muito obrigada, viu, De nada. por falar com a gente. Então, a gente mostra essa mobilização dos moradores para tentar minimizar os impactos da chuva, né? E também da ausência do poder público aqui no bairro de Tabajara, em Olinda. A gente volta com você, Maristela. É a boa vontade para ajudar, né? E a chuva atingiu também cidades do agreste do estado no fim de semana. Imagens que recebemos pelo nosso canal Globo mostram uma grande quantidade de água na cidade de Caruaru, que foi o município que mais choveu no domingo. De acordo com o monitoramento da APAC, foram 93 milímetros. É possível ver que muitas ruas ficaram alagadas nos bairros Santa Rosa e Indianópolis. Também teve muita chuva na cidade de Águas Belas. Por lá, o temporal fez o nível do rio Ipanema subir. Estes vídeos foram feitos por moradores no sábado. Nos registros, chama a atenção a força da água. Apesar de alguns estragos, agricultores da região estão comemorando essa chuva, porque ela ajuda nas plantações. E aqui no Recife, voluntários se organizaram para ajudar as famílias que foram afetadas pela chuva no Agreste. O Instituto Vizinhos Solidários pretende colaborar principalmente com o pessoal que mora em São Pedro, distrito da cidade de Garanhuns. O grupo vai arrecadar doações até quarta-feira e você pode ajudar entregando materiais como roupas, lençóis, toalhas e brinquedos. Quem quiser conhecer melhor o trabalho pode entrar em contato por meio das redes sociais, pelo @vizinhos.solidários. Também tem o endereço, Rua Pereira da Costa, 211, bairro Dupina, no Recife. Agora, meio-dia, bora seguir pelo trânsito. Já temos imagens ao vivo aí para você da Rua Real da Torre, na Madalena, quase em frente ao mercado aí nessa região, né? As pessoas, na verdade, os motoristas, eles pegam ali o túnel da Abolição e vão sentido ao bairro de Afogados, também para Imbiribeira. Se eles seguirem ali por aquela alça, eles vão sentido a Avenida Caxangá. Agora, a Avenida Recife, no bairro do Ipsep. Vou trocar essa tela para te mostrar essa movimentação aí no cruzamento com a Emily Favre. A gente vê o trânsito livre para o motorista que está passando aí na região, apesar de intenso, né? Passamos do meio-dia, meio-dia e aquele horário apertado que muita gente aproveita, aquele intervalo do horário ali do almoço, intervalo do trabalho, para resolver alguma pendência. Agora, a Agamenon Magalhães, no Derby, a gente acompanha a movimentação intensa por aí, parada de ônibus cheia, a gente acompanha o movimento dos motoristas que vão sentido Zona Sul do Recife. A seguir, a gente traz novas informações sobre as buscas por um homem que desapareceu no Rio Capibaribe, entre os bairros da Torre e das Graças. Outro assunto de hoje é a dificuldade de acesso à moradia. Você vai conhecer projetos sociais que oferecem serviços e orientação a baixo custo para famílias que não têm condições de pagar por uma reforma na casa onde mora. Tem ainda informações sobre infecção urinária. As mulheres sofrem mais com esse problema e você pode mandar a sua pergunta sobre esse assunto. QR Code na nossa tela vai aparecer, já está aí para você participar pelo nosso canal Globo. E ainda completou um ano da lei do governo federal que restringe o uso do celular em escolas e instituições de ensino públicas e particulares. Você vai ver o que dizem gestores e alunos depois da adaptação. Agora, 12:02, o NE1 volta já. NE1 de volta e chegou a hora da cobrança do calendário. Hoje estamos em Barra de Jangada, no município de Jaboatão dos Guararapes. Moradores reclamam que a rua Gilberto Carlos Zarzar não tem calçamento, está cheia de buracos, lama e com muito lixo acumulado. Mário Carvalho está por lá para conversar com os moradores e quando a chuva chega, né, Mário, a situação fica ainda pior. Boa tarde para você. Muito pior, Maristela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Só para vocês terem uma ideia, vou pedir para Nido Machado mostrar a situação aqui da rua Gilberto Carlos Zarzar, aqui em Barra de Jangada, Jaboatão. Essa aqui é a situação da rua em um dia normal. Hoje
Não caiu aquela chuva forte por aqui. Os moradores dizem que tem uns dias já que não chove de forma mais intensa por aqui. Esse aqui é o resultado. É dessa forma que fica sem chuva intensa. Imaginem só quando cai uma chuva maior. Uma coisa que eu estou procurando aqui desde a hora que eu cheguei é a calçada. Desse lado aqui, os moradores dizem que tem uma calçada que fica por aqui. Agora a gente não consegue nem ver de tanto mato que tem por aqui. A gente esteve aqui pela primeira vez em setembro do ano passado. A prefeitura mandou uma nota, a gente vai trazer daqui a pouquinho os detalhes do que eles disseram que iam fazer. Até agora, o que os moradores viram que foi feito aqui é isso aqui. Não tem resultado de nada por enquanto. Os moradores estão aqui, a gente vai conversar com eles para entender o que mudou. A senhora aqui que está com o nosso calendário. Da última vez que nós viemos, em setembro do ano passado, o que mudou para cá? Como é o seu nome? Nadir. Dona Nadir, o que mudou até hoje? Boa tarde. Mais lixo. Tem mais lixo? É mais lixo, mais lama. Tem tudo de ruim. A vizinha mudou a porta da casa dela, botou de vidro porque ela não suportava o cheiro e a poeira. Você está dando para vocês verem, tem muita mosca onde a gente está nesse momento, muita mosca mesmo. E o cheiro está bem forte também, viu, gente? Porque a gente está bem próximo aqui ao lixo que fica, esse ponto de lixo aqui. O que é que acontece? Os moradores, eles não colocam o lixo na frente de casa, porque a prefeitura não recolhe dessa forma aqui. Tem que ser colocado o lixo aqui, nesse container, para passar o caminhão e retirar daqui. Se ficar na porta de casa, o lixo não é retirado, segundo os moradores. E aí complica ainda mais essa área aqui, porque fora essa questão do calçamento, ainda fica o lixo acumulado aqui. Né? É, o lixo fica muito acumulado, é muito lixo. Joga resto de móvel, vem carro com lixo, coqueiro. É mesmo de lixo aqui, vem carro grande, solta todo o lixo. A prefeitura aproveitou que a Globo vinha para cá, mandou tirar, limpar tudinho. Mas a partir da manhã, se você vir aqui, é mesmo de lixo, muito lixo. Aí a Globo, o pessoal da prefeitura foram espertos, que descobriram que a Globo vinha tirar todo o lixo, até barreira o lugar. Tá errado, né? O prefeito tem que se orientar e mandar calçar a rua. Mandar fazer as coisas mais direito, que aqui o pessoal paga os seus impostos, que é as coisas direito, né? Pois é. Com certeza. Como eu disse para vocês, a nossa primeira vez aqui foi em setembro do ano passado. Vamos dar uma olhadinha na reportagem que a gente preparou para ver como é que estava a rua nessa época. A primeira vez que o calendário do NE1 esteve na rua Gilberto Carlos Zazá, em Barra de Jangada, foi no dia 29 de setembro do ano passado. Pelo Canal Globo, moradores enviaram vídeos mostrando a situação da rua, que não tinha calçamento e estava cheia de buracos. Também dava para ver uma quantidade grande de lixo e entulhos acumulados por lá. Eu já morei aqui há um tempo atrás, já fazem uns 15 anos que eu morei aqui. Fui embora, voltei, passei 10 anos, mais 10 anos fora e continua mesmo jeito o lixo. Então, assim, ratos. O pessoal chega, a população, muitas vezes as pessoas dizem assim, tem culpa a população, mas é porque a população não tem um caminhão que passe nas portas para recolher o lixo, entendeu? Tem que jogar ali mesmo. E a minha maior preocupação é o seguinte, é que o lixo só faz mesmo crescer. Já está existindo outros lixões, porque não cabe mais. Lá na frente da minha casa, era uma frente ampla, limpa, entendeu? E agora eu tô coletando o lixo da frente da minha casa para poder entrar com carro, senão não entra com carro. Na época, a Prefeitura de Jaboatão disse que tinha começado o serviço de limpeza do lixo e a capinação da rua no mesmo dia. E sobre o calçamento, a Prefeitura disse que equipes da Secretaria de Infraestrutura iriam visitar o local para fazer um levantamento da situação, para elaborar o projeto de pavimentação e, em seguida, começar o processo de captação de recursos. Pronto, a gente viu como é que estava a situação há alguns meses, né? E essa aqui, gente, é a situação atual. Para quem vem com pouca frequência, não mudou nada. Para os moradores, eles dizem também que continua a mesma coisa. Eu estava conversando com o senhor ainda há pouco aqui, ele disse que fez uma cirurgia no pé. Com essa situação de... As calçadas, elas são bem estreitas, né? Normalmente as pessoas acabam andando um pouquinho pela rua, mas nessa sua situação, o senhor operado, essa rua aqui com lama, com areia, não dá para andar muito bem, né? Não dá, de jeito nenhum. Entendeu? Bom dia a todos. É o seguinte, aqui o problema está se agravando,
porque o seguinte, o lixo, tem uma caçamba aqui que recolhe o lixo, mas não é suficiente. Então o lixo fica todo espalhado na rua. Isso junta bastante mosca, que vai para as casas, entendeu? A minha casa é a terceira casa aqui, junto dessa caçamba de lixo, e já está um problema sério com um problema de comida. A gente está guardando tudo trancado, porque as moscas saem daqui, o vento até leva e vai para casa. Nós queríamos reivindicar o pessoal da infraestrutura para ver se tem condições de fazer uma melhoria, entendeu? Aqui na nossa rua, entendeu? O mais urgente para vocês nesse momento seria essa questão do calçamento e da limpeza, né? Porque como a gente viu, eu vou até pedir para a Nido Machado mostrar novamente aqui. Gente, o mato aqui nessa rua, ele toma conta de mais da metade da rua. Tem apenas um trechinho para passar por aqui. Para quem vai nessa direção aqui é impossível você andar a pé. Quem vai de carro, de moto ainda passa um pouquinho. Mas para você ir a pé não tem calçada, porque a calçada ficou tomada pelo mato. E aqui no meio está essa lama. Para vocês aqui é muito complicado trafegar a pé por aqui, né? Eu sou Antônio. Eu vou dizer, é como ele falou, a estrutura daqui, eles não estão procurando melhorar. As ruas são todas buracadas e a gente não sabe o que procurar para fazer. Vamos fazer então o seguinte, seu Antônio, a gente vai pedir uma resposta para a Prefeitura de Jaboatão em relação a todas essas situações aqui. Daqui a pouquinho a gente traz essa resposta e conversa um pouquinho mais com os moradores aqui, Maristela. Esse trecho é bem complicado, hein, Mário? Aquela imagem que você mostrou agora há pouco para a gente com a ajuda de Nido Machado, metade da rua é lama, é poça d'água, água suja na porta de casa e a outra metade é mato, fora o lixo, né? Todas as reclamações aí dos moradores. Bora ver então o que a Prefeitura vai fazer a partir de agora. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações para a gente. E morar em uma casa digna e segura é um direito de todos os brasileiros. Está lá na Constituição Federal. Mas a realidade é muito diferente para milhares de famílias. De acordo com o IBGE, no país, 45 milhões de pessoas moram em lugares precários, como casas construídas com resto de madeira ou casas até sem banheiro. No Recife, ONGs e projetos sociais oferecem alternativas para orientação e reformas para casas de famílias pobres. Ver a casa assim é um alívio para Dona Francisca. Agora ela sabe que a saúde da família não vai ser mais prejudicada. Era preto de mofo. A gente comia aqui, na mesa aqui, o mofo aqui do lado da gente. Todas as paredes estavam comprometidas. A rinite atacava, aí a gente tomava antialérgico, o antialérgico resolve, mas a gente sabe que remédio em excesso faz mal também. Cura e mata, né? Ao mesmo tempo. Então, sim, a minha preocupação era toda essa, nossa saúde. Francisca tomou coragem de reformar a casa onde mora, no bairro do Varadouro, em Olinda, quando descobriu o Dona Obra, um projeto de impacto social liderado por 2 arquitetas. Primeiro, elas conhecem a moradia para estudar as prioridades. Depois, calculam o valor completo, com o material, mão de obra qualificada e prazo do serviço. O pacote é parcelado para que caiba no orçamento da família. Famílias que se organizam minimamente para ter um recurso ali para executar a obra, mas aí quando começa ou o serviço fica mais caro, seja da mão de obra ou do material, por essa falta de clareza a respeito do processo como um todo. Então, quando a gente entra justamente com essa expertise para fazer com que o dinheiro do cliente, que já é suado, já é trabalhado, muito sofrido, seja de fato destinado para aquela obra de uma maneira eficiente. As arquitetas também fazem parcerias para atender mais famílias em vulnerabilidade. Para essas pessoas que não têm condições de pagar, a gente faz parcerias com empresas que têm interesse em doar a reforma. Esse pacote ele foi pensado porque a gente está falando de realidades assim, de casas de 35 metros quadrados, por exemplo, em que a gente só tem um banheiro, a gente só tem um quarto, e aí as obras precisam ser muito rápidas. É assim que elas acreditam na transformação da vida de pessoas pobres. Elas estão autoconstruindo suas casas, né? E estão construindo casas relativamente
com questões que envolvem a saúde, então insalubres, né, como a gente chama, ou pela falta de ventilação e iluminação natural, ou cômodos muito pequenos. E aí elas investem um recurso, mas elas não têm esse olhar técnico para guiar no melhor aproveitamento desse recurso. O básico pode garantir a dignidade. A gente costuma falar que a arquitetura é do essencial, porque é um reboco, é uma pintura às vezes que está faltando, é um azulejo no banheiro, uma cerâmica no banheiro, que o banheiro às vezes não tem cerâmica, e a cerâmica ela traz uma salubridade para um banho melhor, um banho mais confortável, um banho saudável, entendeu? Então, é pequenas coisas que a gente vai olhando, mas que faz sentido para o morar, e que às vezes passa despercebido, né, no nosso dia a dia, mas para quem não tem, é realmente uma falta, entendeu? E faz sentido olhar para essa promoção da dignidade através da moradia, através do serviço técnico. A Constituição brasileira define a moradia como um dos direitos sociais e a Lei 11.888 assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Um levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 45 milhões de brasileiros moram em uma habitação precária, como casas construídas com restos de madeira, casas sem banheiro ou locais onde famílias gastam mais de 30% da renda com aluguel. De acordo com o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da UFMG, o Brasil tem ainda 365 mil pessoas vivendo em situação de rua. O país precisa encontrar caminhos para resolver os problemas de moradia em quantidade e em qualidade. A ONU, a Organização das Nações Unidas, traz a moradia digna como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável em cidades e comunidades no mundo todo. É um tema diretamente ligado a quem precisa de um lar seguro, mas também está relacionado à sociedade de maneira geral. Quanto mais iniciativas, melhor, para estimular diferentes maneiras de promover a qualidade de vida. No centro do Recife, este imóvel que estava desocupado foi doado pelos herdeiros ao Fundo Fica, uma organização sem fins lucrativos que atua pelo direito à moradia. 6 apartamentos vão ser disponibilizados para aluguel social a imigrantes venezuelanos, a pedido da família. O prédio está sendo reformado pela ONG Habitat para a Humanidade, uma organização presente em mais de 70 países, que trabalha para garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver. A gente quer, a partir de uma experiência concreta de reforma de um imóvel que foi doado, chegar a gerar um modelo que possa influenciar governos e possa influenciar outros proprietários de moradia, de imóveis abandonados e também outras organizações que possam atuar. A sinergia dessas partes é bem importante para gerar política pública e gerar escala, né? Chegar a mais famílias. Um dos objetivos da Lei do Recentro do Recife é oferecer 1.000 novas unidades habitacionais populares na região, sendo 80% por meio de aluguel social. Imóveis desocupados e reformados para oferecer moradia à população de baixa renda rendem benefícios às empresas responsáveis. A gente incentiva o retrofit, que é a ocupação de imóveis existentes, imóveis ociosos. A gente tem um estoque imobiliário gigante aqui no centro que está desocupado. Então, o que a gente quer é que esses imóveis sejam recuperados, retrofitados, e quem fizer isso vai ter benefício, desde a questão fiscal de impostos, como IPTU, ISS, ITBI, o ISS da obra. Então, desde a sua obra, você já vai pagar menos imposto de ISS. O IPTU, você pode chegar até 10 anos sem pagar nada de IPTU, quando é o caso de moradia de interesse social. Para que a gente evite deslocamentos, para que a gente ocupe esses imóveis ociosos aqui na área central e que seja rentável também para o mercado privado, né? Então, o que a gente quer é que todo mundo saia ganhando, né? Que as pessoas tenham uma moradia digna, morem perto do trabalho, diminuam seus deslocamentos e que a gente tenha vida nos bairros, né? Então, pessoas morando, elas trazem outros tipos de comércio, de serviços e de atividades para a região. Morar e viver com dignidade. Um sonho para agora e para as próximas gerações. Vai ficar linda e maravilhosa. Tudo que a gente sonhava. Bora voltar a falar sobre a chuva. Nossa equipe acompanha os transtornos causados pelos alagamentos de ontem na PE 15, bem na entrada do bairro de Cidade Tabajara. A gente viu antes que os moradores reclamam da falta de limpeza nas canaletas.
para a drenagem da água da chuva. Natália Dielu continua por lá. O que a prefeitura respondeu, hein, Natália? A gente tem uma resposta da prefeitura, Maristela. Só que o pessoal, inclusive, que assistiu a nossa primeira participação aqui, Dona Paula estava em casa, né, e viu na televisão, quis vir dar o seu relato, porque a senhora é comerciante, tem uma farmácia aqui, não é isso? Como é que fica quando está chovendo? Exatamente, tem a farmácia aqui do meu sogro, e aí quando está chovendo, a água chega quase próxima à farmácia, a gente perde cliente, porque o cliente não vai colocar o pé na água para ir na farmácia, né? Outras lojas aqui, a água chega a entrar. E a gente também perde esse percurso do pessoal para ir numa farmácia, para ir no supermercado, para ir em vários lugares aqui. E essa chuva que deu, o bom foi que os meninos colocaram um cano e aí não prejudicou muito, não encheu aí. Graças a Deus aos meninos que fizeram esse projeto aí. Vejam só, né, pessoal, quem está acompanhando o N1 desde o começo, a gente mostrou aqui que os moradores se mobilizaram para construir essa ponte, mas eles não fizeram apenas isso. Teve uma doação aí dos canos, eles também colocaram uns canos para melhorar, né, o escoamento, a drenagem da água, né? Isso. A gente mostrou o projeto que os moradores queriam fazer e a gente foi até no órgão público, a própria Compesa, que se mobilizou e disse, não, a gente vai ajudar vocês com a drenagem. Então, agradeço muito a Elta aí, que ajudou a gente aí com a Compesa. Em relação aos canos, né? Isso. Então, mas a gente buscou uma resposta mais ampla da prefeitura com essa situação que se arrasta há tanto tempo aqui, né? E a prefeitura disse que a limpeza do canal da Tabajara e das canaletas da região já está prevista no calendário da Operação Inverno 2026, com início programado para os próximos meses. A ação faz parte do planejamento anual do município para prevenir e reduzir os impactos, foi o que disse a prefeitura. Sobre o canal do Fragoso, a gestão destacou que as obras em andamento vão melhorar significativamente o escoamento da água em bairros vizinhos, contribuindo para a prevenção de alagamentos na área. Sobre a ponte, essa ponte que vocês estão vendo aqui, a Prefeitura de Olinda disse que vai enviar uma equipe até o local para avaliar o trecho e realizar as melhorias necessárias, algo que os moradores já estão aí há quase um mês mobilizados fazendo, né? A gente já está acostumado com essa resposta da Prefeitura, inclusive fazem 5 anos que esse rio não é limpo. Essa Operação Inverno é prometida faz 5 anos e nunca acontece. Eu convido vocês aí da TV Globo a vir conferir realmente se essa limpeza está sendo feita. Tá bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. A gente volta com você, Maristela. Com certeza a gente vai acompanhar, né, esse cronograma aí de limpeza, não tem uma data definida, né? A nota diz nos próximos meses, né, que vai acontecer essa limpeza das canaletas, também do canal. Olha só a luta, todo o esforço dos moradores, né? Aquilo que é papel do poder público. A própria comunidade acaba se mobilizando para fazer alguma coisa, né? Nós estamos no mês de março. Nós esperamos, né, que no período mesmo de inverno, lá para o meio do ano, algo seja feito por essa comunidade para que eles não sofram ainda mais. O assunto agora é saúde. Tem atendimento de graça para mulheres no centro do Recife. São serviços e exames para várias especialidades, como endocrinologia e nutrição, além de exames como mamografia. A iniciativa é da Alep, através do programa Alep Mulher, que chega à sua 4ª edição. A expectativa é realizar, até quinta, 5.000 atendimentos. Quem tem outras informações para a gente é Beatriz Castro. Tem que fazer algum agendamento, Beatriz? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde a todos. Esses 5.000 atendimentos que você falou aí, Maristela, são por agendamento. Mas a boa notícia é que também pode ser atendido quem chegar aqui sem marcar, dependendo do consultório ter vaga ou não. Mas eu queria mostrar para vocês essa super estrutura que foi montada aqui em frente ao prédio da Assembleia Legislativa. Olha só, os toldos, o pessoal esperando, tá esse movimento aqui a manhã toda, porque são 32 consultórios, fora os ônibus, os caminhões, que também estão servindo de consultórios médicos. Quem sabe tudo e organizou esse programa Alep Mulher é o Wilde Ferreira, que vai falar para a gente, Wilde,
Boa tarde. Quais são os exames e as clínicas que estão instaladas aqui? Boa tarde. Temos vários exames voltados para a população feminina do estado de Pernambuco e vários atendimentos médicos como dermatologista, cardiologista, mastologista, ginecologista, entre outros serviços de saúde voltados para as mulheres. A gente filmou, tem umas imagens para exibir para o pessoal, porque não dá para mostrar tudo de uma só vez, porque eles ocuparam toda essa rua aqui em frente à Assembleia e os espaços internos também. Tem gente na biblioteca, no hall de entrada, tem consultório aqui em toda parte. E a gente viu odontologia, oftalmologia. Qual é a maior procura? Hoje a nossa maior procura é mamografia e ultrassonografia, mas os outros serviços, não só de saúde, como o serviço de cidadania, também são bastante procurados. Então, esse é o nosso 4º ano de Alep Mulher e esperamos passar aí a marca dos 10 mil atendimentos. O que é atendimento de cidadania? RG, por exemplo? Isso, RG, nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com o Detran, a Neoenergia. Então, são vários serviços na área de cidadania voltados para o público feminino. Quais são as clínicas que as pessoas têm possibilidade de encontrar vaga ainda até quinta-feira? Nós temos o serviço de pé diabético aqui, que é um serviço que faz a prevenção de lesões nos pés das pessoas com diabetes, que é por demanda espontânea, e todos os outros serviços, a mulher vindo aqui, tendo a vaga, ela é atendida. Obrigada, Hilde. Deixa eu correr aqui rapidinho, Ana Paula, estou com pouco tempo, mas eu queria ver seu depoimento. Quantos exames você fez aqui nessa manhã? Hoje eu consegui 5 atendimentos e 4 encaminhamentos já certo para fazer os exames. Se não fosse aqui, ia ficar esperando por muito tempo. Estou há mais de um ano pelo SUS aguardando no sistema e nada acontece. Satisfeita, Está de parabéns, satisfeitíssima. Saúde, então, para você. Muito obrigada, muito obrigada. A Maristela, só lembrando que o atendimento é até quinta-feira, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. E quem tiver sorte e não agendou, pode ser que consiga alguma vaga aqui em alguma especialidade médica. Ainda dá tempo, né, Beatriz? Até a próxima quinta-feira. E se você está nessa região aí do centro, está com alguma pendência, algum exame para fazer, está precisando de uma consulta, até às 4 da tarde tem agendamento hoje. Obrigada, Beatriz. O NE1 fala agora de pensão alimentícia. Muita gente tem dúvidas sobre como e quando deve ser paga. E como é feito o cálculo? Daniele Fonseca vai explicar para a gente, então. Oi, Daniele, boa tarde. Boa tarde para você também, Maristela, para quem está nos acompanhando no NE1 de hoje. São muitas dúvidas, né? Tanto para quem precisa receber, para quem precisa pagar. A gente convidou para essa entrevista a Iane, que é advogada, a Iane Andrade. Então, a Iane, primeiro, dando uma definição, o que é a pensão alimentícia? Porque muita gente tem ainda a ideia, é só para alimentos. É bem mais amplo, né? Além disso. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que estão assistindo, boa tarde ao pessoal do estúdio. Bom, a pensão alimentícia, embora tenha esse nome de alimentícia, ela não visa só o pagamento com relação aos alimentos, né? Ela visa também o pagamento com relação à saúde, lazer, educação, certo? Visa toda a contribuição daquela pessoa que paga a quem precisa receber. E, geralmente, quais são as situações mais comuns de quem precisa receber a pensão alimentícia? A mais comum são os filhos menores de idade, né? Crianças e adolescentes. Mas a pensão alimentícia ela também pode ser paga a ex-marido, ex-mulher, aos pais idosos, quando os filhos têm a capacidade para pagar, e também para os filhos maiores de idade. E quem é obrigado a pagar? Geralmente é o pai quando a gente fala de crianças menores de idade, porque na maioria das vezes os filhos passam a residir com a mãe. Só que o que vai definir isso quando a gente fala de criança e de adolescente é realmente a residência da criança ou do adolescente. Paga aquele que não mora com ele. E o cálculo desse valor, Ayane, principalmente em situações em que, digamos, é o pai que vai pagar, mas ele não tem uma renda fixa, não tem um contra-cheque, é um autônomo. Como é que é calculado isso? Deve ser sempre analisado o caso concreto, mas a Justiça, ela trabalha com a capacidade de quem vai pagar, a necessidade de quem recebe e a proporcionalidade entre essas duas coisas. Não necessariamente que ele esteja trabalhando, que ele tenha carteira assinada, seja CLT ou um servidor público.
Exatamente. Nos casos, quando não há um trabalho informal, quando não há um trabalho formal, aí o juiz ele vai determinar que esse percentual de pagamento seja feito com base no salário mínimo. É possível que haja troca do pagador da pensão alimentícia? Numa determinada situação, é a mãe que está pagando, depois passa a ser os avós paternos, enfim, um tio, uma tia. É possível que haja essa extensão de obrigação aos avós, mas são situações bem específicas. E é possível que haja a troca, por exemplo, se o filho hoje mora com a mãe, quem paga é o pai. Mas aí vamos supor que ele vai morar com o pai. E aí vai ser feita essa troca, porque quem vai ser obrigado a pagar agora é a mãe. Você falou aí no início da entrevista que, de modo geral, quem tem direito a receber a pensão são filhos menores, né, crianças ou adolescentes, até completar 18 anos. E isso é algo, assim, determinante e taxativo, doutora? Quando completa 18, a pensão alimentícia é encerrada? Não, de forma alguma. Para que haja uma desobrigação do pagamento de pensão, é necessário que seja solicitada ao juiz. Sem esse pedido, não tem como você encerrar e você que paga, acaba correndo o risco de ser preso. Muito obrigada, viu, pelas informações aqui no NE1 de hoje. A gente volta contigo, Maristela. Obrigada pelas informações, Daniele. O Globocop continua sobrevoando o rio Capibaribe, na altura da Ilha do Leite. Nós seguimos acompanhando esse trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros, isso desde cedo. O Corpo de Bombeiros faz buscas pela extensão do rio Capibaribe no Recife. A procura por um homem que teria se afogado hoje pela manhã, enquanto remava de caiaque, próximo ao bairro da Torre. A nossa equipe de reportagem está acompanhando esse caso desde as primeiras horas do dia. Nós vimos, agora no começo da edição, uma movimentação muito grande aí às margens do rio. Essa movimentação continua, a gente observa daqui um carro do Corpo de Bombeiros, também um dos botes salva-vidas, as pessoas estão mobilizadas. E esse trabalho do Corpo de Bombeiros que já tem aí algumas horas, agora meio-dia e 32 minutos. E a nossa repórter cinematográfica, Dai Santos, está no local onde o Corpo de Bombeiros está concentrado nessas buscas. A gente consegue ver agora no detalhe aí esse trabalho que está sendo feito por várias equipes que estão mobilizadas, tentando outras informações sobre este homem que segue desaparecido enquanto remava. Ele acabou caindo do caiaque e acabou aí passando por essa situação, né? Olha quanta gente mobilizada para tentar localizar este homem. E desde cedo, como eu disse, né, as nossas equipes também estão acompanhando esse trabalho de buscas. Veja agora na reportagem. O local do desaparecimento foi ao lado da Ponte da Torre, na chegada ao Parque das Graças. O caiaque que o homem estava também teria afundado. O acidente foi nas primeiras horas da manhã de hoje, entre 5h40 e 6 horas da manhã. Segundo testemunhas, um outro remador, que estava em um caiaque, tentou ajudar no momento em que o homem afundou, mas não conseguiu fazer o resgate. Eu estava passando ali correndo, e aí eu vi o cara se debatendo na água, e de repente o outro rapaz encostou com o caiaque, aí eu achei que ia salvar, e aí o cara afundou. E aí todo mundo começou a gritar. Imagens mostram um helicóptero da Secretaria de Defesa Social sobrevoando a área na tentativa de localizar o remador. Pelo rio, equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas em caiaques e um bote motorizado. Esta mulher, que viu a movimentação, afirma que o remador não usava colete salva-vidas. Eu acho que ele não sabia nadar. E o certo era estar com colete, né? Agora eu não entendi porque foi totalmente rápido. As buscas pelo remador começaram por volta de 6h30 da manhã. As equipes concentram os trabalhos entre a garagem de remo do esporte na Ilha do Retiro e a Ponte da Torre. A correnteza do rio estava alta e chovia logo após o acidente. Um rapaz, né, de aproximadamente 40 anos estava no rio e havia desequilibrado do caiaque e vindo aí a perder o controle do caiaque. E no mesmo momento informou que tinha outra pessoa também no rio, só que não com ele, tentando fazer aí essa busca, não vindo a êxito. Então foi acionado com bombeiros que encaminhou uma equipe prontamente, fez a varredura inicial pelo grupamento de bombeiros marítimos com aproximadamente 5 militares. O Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima embarcou na água na rampa do remo do esporte.
Em nota, o Esporte Clube do Recife informou que lamenta profundamente o acidente ocorrido durante o treinamento de remo que envolveu o aluno Edivane César do Carmo, de 49 anos. Também disse que, desde o primeiro momento, está colaborando com as buscas. A Polícia Civil está investigando um feminicídio em Araçoiaba, na região metropolitana do Recife. A notícia está no G1 Pernambuco. Você acessa a reportagem completa apontando a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na nossa tela. Tailana Moura da Silva, de 36 anos, foi estrangulada pelo marido com um carregador de celular. Segundo pessoas que conheciam o casal, a mulher era natural do Piauí e se mudou para Pernambuco após conhecer o esposo na internet. No hospital, o criminoso chegou a ameaçar um médico para que o profissional emitisse atestado de óbito, alegando suicídio. No dia em que morreu, Tailana foi à unidade mista de Araçoiaba com cólicas menstruais, sem lesões aparentes no corpo. Depois, a vítima foi levada ao mesmo local pelo marido, mas já teria chegado sem vida e com várias marcas no corpo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime foi identificado como José Diogo de Mates. Ele foi preso em flagrante e autuado pelo crime de feminicídio, ficando à disposição da Justiça. Bora voltar para a cobrança do calendário do NE1, que hoje está em Jaboatão dos Guararapes, para mostrar a reclamação dos moradores de uma rua sem calçamentos, buracada, cheia de lama, de lixo. É a rua Gilberto Carlos Zarzar, em Barra de Jangada. Quem está acompanhando tudo, mostrando para a gente desde o começo do NE1, é Mário Carvalho. Já conversou com os moradores, mostrou a buraqueira aí na rua, né? Um lixo também. Ô Mário, a prefeitura já disse alguma coisa sobre algum prazo que vai fazer por aí? Já estamos com uma nota de posicionamento aqui da prefeitura sobre o que eles pretendem fazer aqui. Vou trazer essas informações. Enquanto isso, eu vou pedir para a Nido Machado mostrar aqui que tem um funcionário da prefeitura. Esse funcionário ele vai recolhendo, como eu falei mais cedo, o lixo que está acumulado aqui ao longo dessa área e vai descarregando aqui nesse container, que é a principal reclamação dos moradores aqui é justamente essa, né? Que não existe um recolhimento de lixo na frente das casas das pessoas. Então, esse lixo ele é todo deixado nesse ponto aqui, acumula, tem mau cheiro, atrai animais. E, Nido, vamos mostrar também esse outro lado aqui, esse lamaçal todo aqui. Quando a gente chegou, os moradores disseram a seguinte frase aqui pra gente: esse aqui é um dia bom. Vocês vieram no dia seguinte da prefeitura ter feito um serviço aqui. Então, essa imagem desse lamaçal todo que vocês estão vendo, para os moradores que infelizmente estão acostumados com uma situação bem complicada aqui, esse é o dia bom. Eu vou trazer aqui as informações da Prefeitura de Jaboatão, mandou uma nota, é o seguinte a nota. A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, informa que acompanha as demandas apresentadas pelos moradores da rua Gilberto Carlos Zarzar, no bairro de Barra de Jangada. Em relação à pavimentação do trecho solicitado, a gestão municipal esclarece que, no momento, não há projeto executivo concluído, nem recursos disponíveis para a realização da obra. A área segue em fase de levantamento técnico, etapa necessária para subsidiar a futura elaboração do projeto e, posteriormente, viabilizar a captação de recursos. Quanto aos serviços de limpeza urbana, a Prefeitura informa que a rua está incluída no cronograma de capinação e manutenção, com previsão de atendimento na próxima semana. A administração municipal reforça que reconhece a importância da intervenção e permanece avaliando alternativas técnicas e financeiras para viabilizar melhorias na localidade, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Com base nessa resposta da Prefeitura, vamos fazer o seguinte, vamos marcar o nosso retorno aqui para daqui a 3 meses, dia 2 de junho, o senhor, por gentileza, marca aqui para a gente ter o nosso retorno. E eu só queria dar uma última palavrinha aqui. Isso, vamos marcar para o dia 2 de junho, antes da gente voltar para o estúdio com Maristela, eu só queria dar uma última palavrinha aqui com esse senhor que chegou aqui. Você que tem uma dificuldade de locomoção, para passar com uma situação por essa aqui fica bem complicado, né? Com base nessa resposta da Prefeitura, o que você aguarda que seja feito? Eu espero que seja melhor, né? Ajeita a rua aí, tira esse lixo aí, ajeite, entendeu? Porque de vez em quando eu venho aqui que agora tá um pouquinho que não tá chovendo, aí, mas quando tá cheio d'água, até a cadeira quebra e a turma empurra, entendeu? Aí a gente quer que calça a rua, dê uma ajeitadinha aí no lixo, entendeu? Melhor aqui pra gente, né?
É isso, gente. Obrigado, viu, por receber a gente. Obrigado pela confiança. Dia 2 de junho, a gente volta aqui para ver o que foi feito, viu, Maristela? E no período do inverno, né, Mário? A gente está de volta, então, no mês de junho, calendário marcado. Muito obrigada aí pelas informações. A gente agora chama Tiago Medeiros para cá, porque ontem foi um domingo para segurar o coração, hein, Tiago? Ontem foi, viu? Quantas reviravoltas, que jogo, hein? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Que lapa de clássico, né? Como a gente esperava, realmente uma primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, imensa, né? Cheia de reviravoltas. Sport e Náutico na Ilha do Retiro, cheia, com a presença das duas torcidas, um espetáculo muito bonito dentro de campo. A gente tem imagens aí para rodar desse jogo, alucinante, frenético, Sport e Náutico. A gente está vendo aí o gol de empate do Sport, o Náutico saiu na frente com o Paulo Sérgio. Esse é o gol do Sport feito pelo Yuri Castilho, num primeiro tempo em que o Náutico sobrou. E esse, o gol de empate do Náutico, no apagar das luzes, aos 51 do segundo tempo. O Sport tinha virado o jogo. Já o Náutico fez 1-0, o Sport empatou. O Náutico faz 2-1 no começo do segundo tempo. Quando o Sport era melhor, o Sport vai e empata, consegue a virada nos acréscimos e o Náutico, na última bola do jogo, faz o 3-3. Placar que não tinha acontecido em decisão. A última vez que tinha acontecido havia 35 anos, na primeira partida da decisão de 91. E a gente vai estar contando a história desse jogo daqui a pouco no Globo Esporte, com todos os detalhes e também uma reportagem especial mostrando o comportamento das duas torcidas, com um detalhezinho que eu vou deixar para contar só no Globo Esporte, tá, Mário? Eu chego coladinho no Neon. Massa, então eu só ouvi os gritos dos vizinhos a cada gol. Domingo promete, domingo tem a segunda partida e a Globo mostra. Boa, cheiro, jogo da volta nos até afios. já. Até já. A gente segue falando de saúde. A infecção urinária é uma doença frequente em mulheres. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 50% das mulheres no Brasil já tiveram a doença. Beatriz Castro está de volta. Por que é tão recorrente nas mulheres, hein, Beatriz? Pois é uma estatística contra a gente, Maristela. Eu estava falando aqui com o doutor Sérgio Moraes, que é urologista, e ele disse que, por ano, a mulher pode ter 1 a 2 infecções, né? Que isso não é comum, mas é o que acontece, né, doutor Sérgio? Boa tarde. É a prevalência, né? A prevalência é muito mais comum na mulher e a frequência é exatamente essa, 1 a 2 infecções por ano. A gente não diz que isso é de repetição, diz que é uma estatística dentro do padrão. E por que as mulheres são mais atingidas? As mulheres têm condição anatômica, né? Primeiro, a uretra curta, segundo, a uretra muito próximo da vagina, muito próximo do reto. Então, essa proximidade são locais onde tem muita bactéria. Isso faz muita contaminação. É aquele negócio que a gente falou, que a higiene da mulher é muito importante. Que a gente aprende desde a infância como se limpar, como tratar, muito mais do que os homens. Tem que levar a sério mesmo, né? Tem que levar a sério mesmo. Sérgio, muitas perguntas aqui para o senhor. Maria da Conceição quer saber que a bebezinha dela, de 1 ano e 5 meses, teve infecção urinária. Apresentou no exame de urina. Isso é normal? Não, não é normal. A gente vê que na infância não é muito comum a infecção urinária na criança, na menina, tá certo? Ela tem que ser investigada, tem que ir para o pediatra, tem que fazer pelo menos exames básicos, a princípio só a cultura e a ultrassom. Se repetir isso aí, tem que fazer exame mais especializado, como uretrocistomiccional, que é um exame com a sondinha, ou urodinâmica, que também para ver o funcionamento real da bexiga. Para ver de onde vem, né? De onde vem a infecção. A Odete quer saber se é possível ter infecção urinária sem sintoma nenhum. Não, a gente diz isso aí, que isso aí se chama bacteriúria assintomática. A gente não deve tratar isso aí, porque vai fazer um exame de rotina, tem bactéria na urina, mas não importante para ser infecção. Infecção tem que ter sintoma. A Silene está perguntando se infecção urinária pode atrasar a menstruação. Não só se for infecção urinária muito grave. É o contrário, a menstruação, os períodos menstruais, de acordo com cada período menstrual, tem um risco maior de ter infecção nos períodos menstruais, por causa da baixa, principalmente do estrógeno. A Jeane Albuquerque pergunta que tem problema de infecção urinária bacteriana de repetição. Há uns 3 anos ela sofre com isso, já chegou a ficar internada. Por que isso acontece? Isso daí é exatamente a que vem por urologistas, as infecções urinárias complicadas e de repetição. Na maioria, a gente tem que diferenciar se aquilo ali é a mesma bactéria ou se é reinfecção. Se for a mesma bactéria, pode ter sido que a bactéria não foi tratada completamente. E por isso que a gente chama a atenção que quando tem infecção, tem que se fazer exame de cultura e tem que se fazer pré e pós-tratamento, para poder a gente usar um antibiótico adequado.
E esse serviço acontece na unidade básica de saúde? Onde buscar esse tratamento? Todas as mulheres ou todas as pessoas com infecções urinárias de início têm que procurar um clínico, tá certo? Isso é um tratamento básico com cultura e antibióticos. Se ficar de repetição, tem que ser investigado causa. Luana Stephanie pergunta, é verdade que a infecção urinária pode evoluir para algo pior como confusão mental? As infecções urinárias, elas são altas e baixas. As infecções urinárias altas, que são nos rins, elas são muito graves. Tem risco de vida, risco de sepse, UTI, internamento, confusão mental, tudo isso. Então, a gente tem que alertar para as mulheres exatamente isso. As infecções urinárias, por ser muito frequentes, não podem ser banalizadas, porque o tratamento efetivo e correto é muito importante para não se complicar para uma infecção urinária alta. Doutor Sérgio, vamos ser bem econômica aqui na resposta para dar tempo. Infecção urinária pode dar dor de estômago? Não, ela pode dar dor lombar, é confundida às vezes, tá certo? A dor lombar ela pode ser migratória, principalmente para o abdômen inferior, não para o superior. Mais uma bem rápido. Só colocando, porque como ela paralisa o intestino quando está com infecção grave, isso pode dar, não é dor do estômago, como se fosse empachada. Obrigada, doutor Sérgio, pela sua disponibilidade. Maristela, tantas perguntas, né? Fica aí um convite para uma próxima oportunidade para responder todo mundo, né? E tratar, porque não é coisa simples, não. É verdade, Beatriz. Obrigada. Agradeço demais também ao doutor Sérgio e a todos que participaram com perguntas pelo nosso canal Globo. A seguir, um ano da lei que restringe o uso de celular nas escolas. Bora ver o que mudou? O NE1 volta já, agora 12h47. A lei do governo federal que restringe o uso do celular em escolas e instituições de ensino públicas e particulares completou um ano. No começo, muitos alunos estranharam e precisaram se adaptar. O aparelho de telefone só pode ser usado em casos específicos. Nesse tempo, professores e gestores notam que o comportamento dos estudantes mudou. Na sala de aula, a dinâmica é essa. A professora explica a matéria, os alunos assistem atentos e anotam pontos importantes. Mas há um ano, uma medida nacional surgiu para mudar um cenário que até então preocupava professores e gestores. A gente percebeu aqui na nossa escola que houve uma melhora assim, muito grande. Eles estão mais comprometidos, inclusive eles estão mais sociáveis, né? Estão socializando mais com os colegas dele, fazendo outras coisas. Antes dessa lei, atrapalhava um pouquinho, porque muitas vezes o professor ia usar para fins pedagógicos e, às vezes, não todos, mas alguns acabavam meio que enrolando a gente. Quando a gente chegava perto assim, estava no WhatsApp conversando com alguém, rede social. A Escola Técnica Estadual Miguel Batista fica no bairro da Macaxeira, no Recife, onde estudam alunos do ensino médio integrado ao técnico. Muitos moram em outras cidades da região metropolitana, como a Adassa. Ela vem de Paulista todos os dias e precisou adaptar a rotina e o uso do celular no período em que está na escola. Foi, com certeza, um impacto muito forte, né? Ainda mais, para quem mora longe e tal, meu Deus, como é que vai ficar? Como é que eu vou avisar para a mãe, enfim. Mas o lado bom aqui na escola, que, por exemplo, foi de pouco a pouco. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente foi se acostumando também. Maria Luísa conta que antes da proibição do celular na escola, ela já usava o aparelho de forma limitada. O meu uso do celular, ele era durante os intervalos. Como eu moro em uma cidade distante, eu falava com a minha mãe para avisar que eu tinha chegado. E também utilizava para algumas pesquisas que os professores pediam e para realizar algumas atividades. Durante as aulas, eu colocava ele dentro da bolsa e não utilizava. Só apenas quando os professores permitiam para utilizar para alguma atividade pedagógica. E agora? Agora, com a proibição do celular, eu não utilizo, mas como eu moro longe, ele permanece dentro da minha bolsa e quando eu saio da escola, aviso meus pais. Por aqui, na hora do intervalo, não se vêem cabeças olhando para baixo, nem estudantes isolados no celular. Eles conversam, brincam, jogam juntos, tudo longe das telas. Esther e as amigas aproveitam o tempo livre para jogar e colocar o papo em dia. A gente usa tempo para jogar, para conversar também, ou até mesmo passear pela escola, né? Já que a escola é grande. Não foi uma transição fácil, né? Porque a gente sabe que no cotidiano dos estudantes o celular já virou um acessório indispensável. Mas a gente teve muita articulação com as famílias,
muita sensibilização com os estudantes. E nesse meio termo a gente teve o apoio dos professores, que eram os que mais gostariam que o celular só fosse utilizado de forma pedagógica. A gente percebeu que a concentração, o foco, a participação nas aulas aumentaram bastante e isso a gente já fez um encontro pedagógico com os professores e na avaliação dos professores é que está surtindo efeito. Os meninos eles estão mais participativos, eles têm mais atenção aos conteúdos e isso é muito vantajoso para o ganho pedagógico. Essa nova era nas escolas começou com a Lei 15.100 de 2025, que proíbe o uso de celulares para estudantes da educação infantil ao ensino médio. Agora, no primeiro semestre, o Ministério da Educação deve fazer uma pesquisa nacional para avaliar como a regra está sendo aplicada e os efeitos dentro das escolas. O debate surgiu por causa de impactos observados nos alunos, como dificuldade de atenção em sala, exposição excessiva às telas, ansiedade e dependência digital. A lei prevê algumas exceções e determina que o aparelho celular pode ser usado para fins pedagógicos, para acessibilidade e inclusão, em casos de emergência ou que envolvam a saúde dos estudantes. Nesta escola particular, no bairro de Jardim São Paulo, os avisos de proibição do uso do celular estão espalhados por todo o colégio e os alunos respeitam. Não se pode deixar o celular para trás, porque isso faz parte do nosso dia a dia, mas na escola a gente tenta tratar de uma forma educativa, né? O celular, de fato, ele abre um mundo, vem muitas informações para todos e a gente precisa utilizar esse meio, mas a gente utiliza de uma forma responsável. Foi difícil no início, pelo costume que os alunos tinham de utilizar o celular, mas com a ajuda dos pais e um trabalho insistente da escola, nós temos conseguido lograr êxito e alcançar resultados muito melhores. Eles trazem o celular, eles podem portar o celular sem nenhum problema, a gente apenas restringe o uso. Então, se alguém é encontrado utilizando o celular, é levado à coordenação e ele recebe uma conversa com a gente para tentar dirimir a ideia do uso. Celular só quando a aula exige. O Nicolas tem 11 anos e já sente a mudança. Era um pouco ruim por causa que a gente não conseguia se comunicar. Tipo, todo mundo ficava no celular e não conseguia brincar com as outras pessoas. Isso era meio chato por isso. E agora? Agora dá para socializar lá no recreio e brincar com as outras pessoas, mas porque não tem acesso agora ao uso frequente no celular nas escolas. Que bom, né? E a gente continua falando de estudos. Agora, para quem está se preparando para o Enem este ano, é época de focar nas aulas, nas revisões. Daniele Fonseca está numa escola de referência na Estrada do Arraial, em Casa Amarela. E o pessoal por aí, Daniele, está empenhado? Tá, sim, viu, Maristela? Andei conversando com alguns aqui. Estou ao vivo na biblioteca da EREM, que é a Escola de Referência em Ensino Médio Ageu Magalhães, aqui no bairro de Casa Amarela, como você falou, onde estudam mais de 520 alunos do ensino médio. Desses, 160 que são do terceiro ano vão fazer Enem. Alguns estão aqui, também tem gente de segundo ano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ensaiaram direitinho, viu? Ensaiei esse boa tarde com eles. Aí deixa eu chegar aqui nessa turma. Nesse caso aqui dessa mesa, todos são do terceiro ano, todos vão fazer Enem, inclusive Heloísa. Heloísa, tá lendo o que aí a propósito, hein? Boa tarde. Admirável Mundo Novo. É um livro sobre a filosofia, sobre as qualidades artísticas, fala sobre moral, fala sobre várias coisas. Isso vai ser bom para você. Leitura é sempre muito bem-vinda, né? Mas falando especificamente do Enem, isso é positivo por quê para você? Porque, querendo ou não, ele é um livro, como ele se trata da filosofia e tal, como é mais para a parte humana, ele trata muito o repertório, porque ele fala de Shakespeare, eu não sei pronunciar, né? Mas ele fala de vários livros, assim, vários autores também da filosofia, que é bom para citar no repertório, né? Perfeito. Jonathan vai fazer Enem, que é uma vaga para o curso de odonto, né? Nem falei de Elo, que é para farmácia. Jonathan, odonto. E no seu caso, como é que está fazendo com a rotina de estudo nesse início de ano, Jonathan? Assim, como eu estudo integral, aí fica mais puxado, né? Então, eu estou fazendo cursinho no final de semana, integral também. Aí, tipo, tem gente que fala, mas eu não vou fazer curso no final de semana porque senão eu não vou ter vida. Quem quer tem que correr atrás, né?
porque é um ano decisivo, então tem que correr atrás. Tá feita aí sua reflexão, viu, Jonathan? Muito obrigada. Deixa eu conversar agora com o professor da disciplina de História, Diomedes Oliveira. Então, professor, qual é a orientação para esse início de ano letivo, que o pessoal está focado tanto nas disciplinas, no conteúdo, né, das matérias que eles precisam dar para concluir o ensino médio, quanto para o Enem? É o momento de quê? Boa tarde. Boa tarde. A recomendação nesse momento inicial é justamente saber administrar o tempo, né? Você tem que saber dividir bem a rotina, um momento de estudo, um momento de descanso, um momento de lazer, e criar essa rotina de estudo, né? Toda rotina exige um pouco de esforço, então você já começando esse esforço no início do ano, né, colocando aí, começa com 1 hora por dia, depois aumenta para 2 horas, depois até 3 horas se for necessário, e aí você começa a estudar de uma forma disciplinada, de uma forma regular, né, trazendo esses conteúdos do primeiro e do segundo ano, né, que aí você aproveita o que você já vai ver no terceiro ano e nesse tempo que você vai ter dedicado aos estudos, você se dedica aos outros assuntos. Olha, uma das disciplinas, assim, uma das provas, né, o caderno talvez mais temido seja de redação. A importância da leitura, como a gente mostrou ali, Heloísa. É o que a gente chama de repertório, né? Você tem um repertório de obras artísticas, de acontecimentos atuais, para você poder usar isso como referência na redação. Então é importante você estar por dentro das notícias, é importante você estar atualizado sobre cinema, sobre arte, sobre literatura, sobre teatro, porque você pode, dependendo do tema, usar essas obras como referência na sua redação. Isso enriquece o texto, né? Então, também desenvolver esse hábito da leitura. A gente tem aqui a biblioteca, que é um espaço extremamente frequentado aqui na escola, né, por nossos alunos que gostam de ler, que se interessam em enriquecer o conhecimento cultural, o repertório. Então, tudo isso é importante para a redação. Professor, muito obrigada, viu, pela participação, pelas dicas, pela orientação que trouxe aí pra gente. Então, pessoal, é isso. Início de ano, o tempo é agora. Por mais que sua rotina seja puxada, que tenha outros compromissos além, né, da escola, dos estudos, se organiza, faz aí um horário direitinho para todo mundo lá na frente cumprir esse objetivo. Maristela. É estudar para não acumular conteúdo, né, Daniele? E o NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.